Olá, meu nome é Sara Lobos, tenho 48 anos, sou solteira e orgulhosa disso. Nas últimas 2 décadas, levei uma vida plena como presidente de uma empresa próspera, focando no meu trabalho e no meu crescimento pessoal. O casamento nunca foi uma prioridade para mim. Eu valorizo demais minha independência para arriscar tudo em um relacionamento incerto. Tudo isso mudou em um dia fatídico, quando Luca Bragança, chefe de uma empresa bem estabelecida e um conhecido profissional de longa data, se aproximou de mim com uma proposta. Sara, gostaria que você conhecesse meu filho mais novo, Diogo, disse Luca. Ele é um bom homem, gentil, atencioso, e acho que vocês poderiam formar um bom par. Por respeito a Luca, concordei em conhecer Diogo. A princípio, ele parecia inofensivo, um pouco desajeitado, talvez imaturo, mas educado o suficiente. Nos meses seguintes, começamos a sair juntos, e embora pequenos sinais de alerta surgissem, eu os ignorei. Com o passar das semanas, o charme de Diogo, embora salpicado de imaturidade, começou a me conquistar. Suas palavras, às vezes condescendentes, eu atribuía à sua falta de experiência no mundo real. Ninguém é perfeito, dizia a mim mesma. Talvez ele só precisasse de tempo e paciência para amadurecer. 3 meses após o início do nosso relacionamento, Diogo me pediu em casamento. Vamos ficar noivos, disse ele com um sorriso esperançoso. Podemos crescer juntos, Sara. Hesitei por um momento, mas meu coração amoleceu. Talvez, apenas talvez, isso pudesse dar certo. Com o noivado marcado, chegou a hora de conhecer a família de Diogo, uma apresentação formal às pessoas que logo fariam parte da minha vida. Sabia que seria um desafio, afinal, uma mulher de negócios na casa dos 40 anos não se encaixa exatamente no molde tradicional de uma noiva. Passei horas me preparando para a visita, garantindo que tudo em mim refletisse classe e confiança. Meu cabelo estava impecável, minhas roupas cuidadosamente escolhidas e minha postura calma e profissional. Eu estava pronta. Ou, pelo menos, pensava que estava. O dia chegou. Diogo me buscou e me levou até a casa de sua família. Seu comportamento estava incomumente quieto, quase nervoso, mas decidi ignorar. Quando entramos na luxuosa sala de estar dos Bragança, sorri calorosamente e estendi minha mão para cumprimentar sua mãe, Olga. O que aconteceu a seguir foi algo que eu nunca poderia ter antecipado. Olga estava no centro da sala, me observando da cabeça aos pés com uma expressão que eu não conseguia decifrar, parte curiosidade, parte desdém. O aperto de mão que ofereci ficou no ar, ignorado, enquanto ela cruzava os braços firmemente sobre o peito. Então você é Sara Lobos, disse ela finalmente, com um tom carregado de condescendência. Já ouvi muito a seu respeito. Obrigada, senhora Bragança, respondi educadamente, recusando-me a reagir à sua evidente falta de cordialidade. Diogo ficou ao lado, com as mãos enterradas nos bolsos, sem dizer nada. Seu silêncio era notável, mas escolhi focar em causar uma boa impressão. Sentamo-nos, e Olga começou sua interrogação quase imediatamente. Sara, Diogo me disse que você dirige uma empresa, disse ela, forçando um sorriso. Isso não é algo incomum para uma mulher? Devolvi o sorriso dela com calma. É a minha paixão há mais de 2 décadas, e tenho orgulho do que conquistei. O sorriso forçado de Olga vacilou, sendo substituído por um olhar de desdém. Bem, suponho que, quando alguém vem de origens humildes, não tem outra escolha a não ser trabalhar. A implicação era clara. Respirei fundo, me controlando. O trabalho duro sempre foi motivo de orgulho para mim, senhora Bragança. Ele ensina disciplina e independência. Olga riu levemente, como se eu tivesse dito algo engraçado. Independência? Ah, entendi. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Mas você não acha que a independência é superestimada? Especialmente na sua idade? Mulheres são feitas para criar famílias, não empresas. Meu coração começou a disparar, mas mantive a compostura. Já havia lidado com negociações difíceis no mundo dos negócios antes. Isso não era diferente. No entanto, o silêncio de Diogo, com o olhar fixo no chão, doeu mais do que eu estava disposta a admitir.
Olga continuou, sua voz ficando mais afiada. Você sabe, Sara, Diogo merece alguém que possa sustentar a reputação da nossa família. As pessoas já estão falando sobre esse relacionamento, se perguntando que tipo de mulher não se casa até quase os 50 anos. Eu estava chocada. Antes que pudesse responder, ela desferiu o golpe final. Com pais como os seus, você vai manchar o nome da nossa família. Não espere que nós aceitemos você. A sala ficou em silêncio. Minhas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, enquanto as palavras dela pairavam pesadamente no ar. Diogo sorriu de lado, sem dizer uma palavra em minha defesa, sem tentar deter a própria mãe. Sua cumplicidade falava mais alto do que as ofensas de Olga. Mas Olga não tinha terminado. Ela pegou a xícara de café quente em sua frente. O olhar presunçoso em seu rosto era um aviso claro. Considere isso seu presente de despedida, disse ela, e antes que eu pudesse reagir, atirou o café diretamente em mim. A xícara caiu no chão com estrondo, enquanto o líquido quente respingava em meu rosto, encharcando minhas roupas e queimando minha pele. Eu ofeguei, atordoada, o choque me deixando momentaneamente sem palavras. A risada de Diogo preencheu o ambiente, afiada, zombeteira e cruel. Já chega! A voz do Sr. Bragança trovejou do outro lado da sala, mas era tarde demais. Lentamente, limpei o café do meu rosto com as costas da mão. Minha blusa cara estava arruinada, mas a humilhação ardia mais profundamente do que o líquido quente. Mesmo assim, recusei-me a dar a Olga ou Diogo a satisfação de me ver derrotada. Calmamente, levantei-me. Obrigada por me mostrar exatamente o tipo de família na qual eu estava prestes a entrar, eu disse, minha voz firme e forte. Vou poupar vocês do trabalho de manchar o nome de sua família. Esse noivado está acabado. O sorriso de Olga desapareceu instantaneamente. A risada de Diogo foi cortada de repente, seu rosto empalidecendo. Sara, espera, Diogo gaguejou, finalmente encontrando a voz. Mas já era tarde demais. Virei-me para o Sr. Bragança e disse: Obrigada pela sua colaboração em nossos negócios ao longo dos anos, Sr. Bragança. Minha equipe entrará em contato com a sua para discutir os próximos passos. Sem dizer mais uma palavra, saí da sala, deixando para trás o eco do silêncio deles. Enquanto caminhava para fora da casa dos Bragança, o som dos meus saltos ecoava no piso de mármore, cada passo marcando minha determinação. Meu rosto e minhas roupas ainda estavam molhados de café, mas recusei-me a deixar isso abalar minha firmeza. Eu já tinha enfrentado desafios muito maiores na minha carreira. Isso era apenas mais um teste de caráter. Atrás de mim, podia ouvir a voz indignada de Olga se elevando em protesto. Como ela se atreve? Ela gritou. Diogo, vá atrás dela e conserte isso. Mas Diogo, fiel à sua natureza, não fez nada. Seu silêncio era sua resposta. Ele nunca seria capaz de me defender. A viagem de volta foi silenciosa. Sentei no banco de trás do carro que Diogo havia arranjado mais cedo, olhando pela janela, perdida em meus pensamentos. Meu reflexo no vidro mostrava as manchas de café estragando minha blusa e a leve vermelhidão em minha bochecha, onde o líquido havia respingado. Como deixei isso chegar a esse ponto? Perguntei a mim mesma, balançando a cabeça diante da minha própria falha de julgamento. No início, Diogo parecia inofensivo, talvez até cativante. Sua falta de maturidade, suas tentativas desajeitadas de me impressionar, eu havia descartado tudo isso como peculiaridades de um homem protegido demais. Convenci-me de que paciência poderia corrigir suas falhas, que com o tempo ele poderia se tornar um parceiro melhor. Mas os acontecimentos de hoje foram um verdadeiro despertar. Quando o carro se aproximava da minha casa, eu relembrava a cena repetidamente na minha mente. Os insultos cruéis de Olga sobre minha família, o sorriso debochado de Diogo, sua recusa em me defender, o café quente escorrendo pelo meu rosto. Pensei no modo como Olga desprezou meus pais, menosprezando suas origens e insinuando que eu não era digna. Meus pais podem não ter sido ricos, mas eram pessoas boas e honestas, que me criaram com amor e integridade. Isso era mais valioso do que qualquer riqueza no mundo. E Diogo? Sua risada ecoava na minha mente,
uma lembrança cruel do quanto ele era cúmplice daquela humilhação. A dor que mais machucou foi perceber que ele poderia ter parado sua mãe. Ele poderia ter me defendido, mas, em vez disso, ele se juntou à crueldade dela, revelando sua verdadeira natureza. Foi nesse momento que percebi que isso não era apenas sobre Olga. Diogo fazia parte do problema, e eu não podia mais fingir o contrário. Esse noivado não está apenas acabado, disse a mim mesma, em voz baixa. Ele nunca deveria ter acontecido em primeiro lugar. Quando finalmente entrei em casa, fui direto para o meu quarto, tirei a blusa arruinada e joguei-a no cesto de roupa suja. O espelho refletiu uma mulher que tinha acabado de atravessar o fogo e saído mais forte. Lavei o rosto, removendo cada vestígio do café, e respirei fundo. Aquilo não era uma perda, eu era uma Lobos. Eu havia escapado de uma família tóxica e de um parceiro indigno antes que fosse tarde demais. Sentei-me no sofá com um copo de água e peguei meu telefone. Uma mensagem de Diogo piscou na tela. Sara, minha mãe não quis dizer aquilo. Vamos conversar, por favor. Olhei para aquelas palavras, balançando a cabeça. Não havia mais nada a dizer. Com um toque final, bloqueei o número dele. Na manhã seguinte ao desastroso encontro na casa dos Bragança, cheguei ao meu escritório com um renovado senso de propósito. Minha assistente levantou o olhar, notando a expressão determinada no meu rosto. Está tudo bem, senhorita Lobos? Ela perguntou, cautelosamente. Nunca estive melhor, respondi, colocando minha bolsa sobre a mesa. Eu tinha um plano para lidar com a família Bragança. Não por vingança, mas para garantir que eles enfrentassem as consequências de suas ações. Como presidente de uma empresa em crescimento, eu não havia chegado até ali deixando as pessoas passarem por cima de mim. Olga e Diogo haviam cruzado uma linha, e era hora de aprenderem o que acontece quando subestimam a pessoa errada. Redigi uma carta formal para a empresa de Luca Bragança, clara, concisa e profissional, declarando minha decisão de reavaliar e suspender temporariamente todos os contratos comerciais. A carta citava preocupações crescentes sobre a integridade e confiabilidade da liderança como motivo. Certifiquei-me de que o texto estivesse impecável, sem deixar brechas para negociações. Quando assinei a carta, entreguei-a à minha assistente. Envie isso imediatamente, eu exigi. Ela concordou, mas a curiosidade brilhou em seus olhos. Isso vai prejudicar a empresa deles? Ela perguntou. Não intencionalmente, respondi com calma. Mas eles precisam aprender que ações têm consequências. Eu não farei parceria com ninguém em quem não confio. Naquela noite, meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava Luca Bragança. Eu atendi, já esperando a ligação dele. Sua voz tremia de desespero. Sara, por favor, você não entende o que fez. Isso vai nos destruir. Eu entendo perfeitamente, senhor Bragança, respondi friamente. Dei à sua família confiança e respeito, e em troca fui humilhada. Aquele café que sua esposa jogou em mim não era só um líquido, era um símbolo da arrogância e do senso de direito de sua família. Luca gaguejou, buscando palavras. Mas, nossa empresa, nossos funcionários. As ações da sua família trouxeram isso sobre vocês mesmos, declarei firmemente. Tomei minha decisão. Não há mais nada a discutir. Desliguei o telefone, sabendo muito bem o que aconteceria a seguir. Nas semanas seguintes, as notícias sobre o colapso da Bragança Enterprises se espalharam como fogo em palha. Os investidores se retiraram, e a perda da parceria com minha empresa revelou os profundos problemas financeiros da companhia, levando a uma drástica queda na confiança dos investidores. Fornecedores também retiraram seu suporte, deixando a empresa atolada em dívidas. Com dificuldades para pagar os fornecedores, os atrasos aumentaram, resultando em ainda mais prejuízos. Com a empresa perdendo dinheiro rapidamente, começaram as demissões, deixando funcionários desesperados por novas oportunidades. Os meios de comunicação passaram a relatar a queda com manchetes brutais. Olga e Diogo se tornaram os símbolos do desastre. Repórteres os perseguiam, exigindo respostas. Olga, antes tão orgulhosa e arrogante, agora se escondia das câmeras,
enquanto o ar de superioridade de Diogo era substituído por puro pânico. Incapazes de aceitar o fracasso, Olga e Diogo mergulharam na amargura. Aos olhos deles, eu era a vilã, a responsável por derrubar o império da família. Eles vão pagar por isso, Olga teria dito a um amigo próximo. Vamos garantir isso. A crescente desesperação deles era evidente, e eu não fazia ideia do que estavam planejando. Um mês após o colapso da Bragança Enterprises, eu tinha certeza de que aquele capítulo da minha vida havia terminado. Minha empresa prosperava, e a família Bragança colhia o que havia plantado. Mas, quando eu achava que tudo estava acabado, a tempestade voltou. Era uma tranquila manhã de segunda-feira quando Amanda entrou no meu escritório com um envelope grosso nas mãos e uma expressão de preocupação no rosto. Isso chegou para você, senhorita Lobos, disse ela suavemente. Franzi a testa, peguei o envelope e o abri. Meu estômago revirou ao ler as primeiras linhas. Os requerentes Olga Bragança e Diogo Bragança alegam que Sara Lobo sabotou deliberadamente a Bragança Enterprises, resultando em ruína financeira. Uma ação judicial foi movida, exigindo compensação pelos danos. Coloquei o documento sobre minha mesa, respirando fundo para me recompor. Inacreditável, murmurei. Eles estão tentando jogar o fracasso deles sobre mim. Amanda me observava ansiosa. O que você quer fazer? Endireitei-me na cadeira, minha determinação se solidificando. Ligue para Franciele. Diga que preciso vê-la imediatamente. Naquela tarde, eu estava sentada frente a frente com Franciele, minha advogada afiada e confiável. Ela examinou a ação judicial, a testa se franzindo de irritação. Isso é um absurdo, disse ela, jogando os papéis sobre a mesa. Estão alegando que você sabotou intencionalmente a empresa deles para arruiná-los. Eles estão desesperados, respondi com calma. Não conseguem aceitar que o fracasso foi culpa deles mesmos, então estão tentando me arrastar junto. Franciele se recostou na cadeira, um sorriso de canto surgindo em seus lábios. Eles nos subestimaram de novo. Não apenas vamos provar que essa acusação é infundada, como também vamos expor tudo, as mentiras, a fraude financeira e a incompetência deles. Qual é a estratégia? Perguntei. Primeiro, vamos entrar com um processo contra eles por difamação e danos à sua reputação. Depois, reuniremos cada prova possível para desmontar o caso deles e mostrar a verdade ao tribunal. Vamos fazer isso. Não vou permitir que destruam o que construí. Em poucos dias, a notícia da ação judicial explodiu na mídia. A família Bragança, desesperada por simpatia, deu entrevista se pintando como vítimas da minha suposta vingança. Olga apareceu na televisão com o rosto cuidadosamente moldado para parecer quebrado e traído. Ela quis nos destruir, Olga disse, com a voz embargada, lágrimas aparentes. Nós confiamos nela, e ela virou isso contra nós. Era uma performance digna de um prêmio, mas eu não estava preocupada. Nos bastidores, Franciele e minha equipe jurídica estavam reunindo provas, formando uma montanha de evidências incontestáveis de que a queda da família Bragança não tinha nada a ver comigo. Nas semanas que antecederam o julgamento, descobrimos os seguintes fatos. Registros provando que Olga e Diogo desviaram fundos da Bragança Enterprises para contas pessoais para manter seu estilo de vida. Evidências de decisões imprudentes que colocaram a empresa em ruínas financeiras muito antes do fim da minha parceria e documentação mostrando que minha empresa cumpriu todas as obrigações do nosso contrato com a Bragança Enterprises. Esta ação judicial é uma tentativa desesperada de desviar a culpa, Franciele disse durante nossa reunião final de estratégia. Vamos expor cada mentira no tribunal. Concordei, sentindo uma mistura de antecipação e determinação. É hora de acabar com isso de uma vez por todas. O dia do julgamento chegou, e o tribunal estava lotado de repórteres ansiosos para ver como o caso se desenrolaria. Eu me sentei calmamente à minha mesa, com Franciele ao meu lado, enquanto Olga e Diogo estavam do outro lado da sala, seus rostos marcados por uma confiança forçada. Os procedimentos começaram, e o advogado de Olga se levantou para apresentar seu caso. Sara Lobos terminou maliciosamente sua parceria com a Bragança Enterprises, causando deliberadamente seu colapso por vingança pessoal, disse o advogado.
Olga enxugou os olhos com um lenço, criando um efeito dramático, enquanto Diogo evitava olhar na minha direção. Então foi a vez de Franciele. Ela se levantou, sua voz afiada e impositiva. Meritíssimo, as alegações feitas pelos autores não são apenas falsas, mas deliberadamente fabricadas para desviar a culpa de seus próprios fracassos. Apresentaremos evidências claras de que o colapso financeiro da Bragança Enterprises foi causado por fraude interna e má gestão, e não pelas ações da minha cliente. Um a um, Franciele apresentou as evidências. Extratos bancários mostrando fundos desviados para as contas pessoais de Olga e Diogo, e-mails internos e registros provando as decisões financeiras ruins tomadas meses antes do fim da parceria e registros da minha empresa mostrando que cumpri todas as cláusulas do nosso acordo. O tribunal observou enquanto Franciele desmontava sistematicamente as alegações da família Bragança. A fachada confiante de Olga começou a rachar, e Diogo ficou paralisado, percebendo que a verdade estava exposta para todos verem. Quando Franciele terminou, o juiz se virou para Olga e Diogo. Vocês têm algo a dizer em sua defesa? Olga gaguejou, com sua voz fraca. Não era para ser assim. Diogo simplesmente olhou para baixo, envergonhado demais para falar. Após uma breve pausa, o juiz voltou com sua decisão. A evidência mostra claramente que os autores, Olga Bragança e Diogo Bragança, apresentaram alegações falsas contra Ré, Sara Lobos, em uma tentativa de desviar a culpa por seus próprios fracassos. O tribunal considera os autores culpados de difamação, perjúrio e fraude corporativa, disse ele. Olga e Diogo foram ordenados a pagar danos para compensar os prejuízos causados à minha reputação. Ambos foram condenados à prisão por fraude e perjúrio. A sala do tribunal se encheu de sussurros enquanto Olga e Diogo eram levados. Olga gritou, "Isso não é justo", enquanto Diogo seguia em silêncio, com o rosto pálido e derrotado. Enquanto eu saía do tribunal, o peso que me acompanhava há semanas finalmente se dissipou. A família Bragança havia sido exposta por quem realmente era, fraudulenta, arrogante e arrogante. A justiça havia sido feita, e o mundo agora sabia a verdade. Franciele caminhava ao meu lado, com uma expressão de quieto triunfo. "Eles subestimaram você, Sara", ela disse com um sorriso. "E veja onde isso os levou." Eu sorri levemente. Eles jogaram um jogo perigoso e perderam. Nunca se tratou de vingança, mas de defender o que era justamente meu. A notícia do julgamento se espalhou como fogo em palha seca. Os meios de comunicação publicaram manchetes que tornaram a queda da família Bragança inevitável. Olga Bragança iniciou sua sentença de 3 anos por fraude e perjúrio. Diogo Bragança, condenado a 2 anos, passou seus dias atrás das grades refletindo sobre sua queda. As indenizações concedidas à minha empresa extinguiram a riqueza que a família Bragança ainda possuía. Sua mansão e outros bens foram apreendidos para pagar dívidas, deixando Olga e Diogo com nada. Olga, que antes era o retrato da arrogância, tornou-se um símbolo de fracasso e ganância. Diogo foi abandonado pelos poucos amigos que lhe restaram, e seu nome passou a ser sinônimo de vergonha. Luca Bragança, que havia se mantido fora do drama judicial, silenciosamente vendeu o que restava da Bragança Enterprises e se aposentou em desgraça, deixando para trás o império que um dia construíra com tanto orgulho. Nas semanas seguintes ao julgamento, minha empresa alcançou novos patamares. O processo havia sido um teste, mas provou minha integridade e força para todos que estavam assistindo. Clientes e parceiros de negócios me elogiaram por enfrentar a injustiça. Minha reputação, longe de ser prejudicada, surgiu mais forte do que nunca. Em um jantar de celebração realizado pela minha equipe, Amanda fez um brinde a Sara Lobos, nossa líder destemida. "Que ninguém jamais duvide de sua força novamente", ela disse. Risos e aplausos preencheram a sala, enquanto eu sorria, sentindo uma profunda sensação de satisfação. Eu mantive minha posição e venci. Meses se passaram e começaram a surgir notícias sobre as vidas de Olga e Diogo após o julgamento. Olga, antes tão orgulhosa e arrogante, agora era uma figura esquecida. Após cumprir sua sentença, ela se mudou para um apartamento em ruínas, abandonada por todos aqueles a quem um dia ostentou sua riqueza.
Diogo, tendo perdido sua vida confortável, lutou para se adaptar à realidade. Ninguém queria contratar um homem desacreditado, condenado por fraude. Eu nunca desejei mal a eles, mas seu destino foi algo que construíram para si mesmos. Tentaram me destruir e, em vez disso, se destruíram. Certa noite, eu estava em minha varanda, com uma xícara de chá, olhando para o horizonte da cidade. O ar estava fresco e, pela primeira vez em meses, eu senti paz. Paz verdadeira e inabalável. Essa jornada me ensinou muitas coisas. A felicidade, percebi, não é algo que alguém te dá. É algo que você constrói para si mesmo, dia após dia. Entrei de volta para dentro e meu celular vibrou com um novo e-mail, uma proposta de parceria de uma grande empresa internacional. A vida estava seguindo em frente, e eu estava pronta para ela. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!